Paz de Cristo a você que me ama e que segue os nossos estudos no Apocalipse. Nós estamos falando sobre as 7 igrejas. E esse estudo tem abençoado vidas, tem abençoado pessoas em toda parte onde se leva esse estudo, a palavra de Deus é abençoada. E em Apocalipse nos diz assim que, no versículo 3, que todos aqueles que estudam esse livro são bem-aventurados. Talvez você é uma pessoa que gosta de ler promessas, participar de campanhas, e você jamais estudou o livro do Apocalipse. Por quê? Porque você acha que é muito difícil, que não vai ter jeito, e que é totalmente irrelevante aquilo que você vive hoje. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre as 7 igrejas. Eu já falei sobre Éfeso, falei sobre Laodiceia, falei sobre algumas. Hoje eu vou falar sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que não recebeu condenação por Jesus. Segundo Jesus de Nazaré, essa igreja não recebeu nenhum defeito. Vamos lá então, isso está em Apocalipse 2, no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Vamos lá então. Ao anjo da igreja de Esmirna. Primeira coisa, nós temos que entender que o nosso Jesus, o nosso Rei, que vive para sempre, ele não nasceu, eu digo apenas, você pode pensar que ele nasceu em corpo, foi naquele dia da Virgem Maria, mas ele sempre existiu antes da fundação do mundo. Então a palavra fala assim que ele é o alfa, ele é o ômega, que ele é o primeiro e que ele é o último. Diz assim também, eu estou lendo aqui na Bíblia, né, e puxando aqui para você me acompanhar também. E fala assim, que morreu e tornou a viver. Por quê? Porque o nosso evangelho, ele só tem poder se também existir a ressurreição. Se não fosse a ressurreição de Jesus, meu querido ouvinte, se não fosse a ressurreição de Jesus, seria totalmente irrelevante a nossa fé. Porque se Jesus não ressuscitou, imagine nós que somos homens. Imagine nós que pregamos a cruz de Cristo. Se ele não ressuscitou, Paulo fala assim que é em vão a nossa fé. Então sempre é bom frisar que o nosso Jesus é aquele que ressuscitou. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, os santos do Novo Testamento não ressuscitaram, mas eles morreram, sim, morreram. Jesus morreu também, morreu, mas os evangelhos falam assim que ele ressuscitou no terceiro dia. É por isso que nós temos autoridade para pregar a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Então diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é o quê? Rico. Presta atenção. Nesse tempo, principalmente nesses, talvez dos anos 60 para cá, nós brasileiros temos sido imergidos, né, imersos na teologia. Se existe essa palavra imergido, eu acho que não existe, né? Imersos na teologia da prosperidade. Ela quer dizer o seguinte, que se você não for um homem rico, não for um homem milionário, um empresário, Deus não está na sua vida. Que é uma grande mentira. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que nem todos vão ser ricos. Por quê? Porque se existe o rico e existe o pobre. Ambos fez o Senhor. O rico e o pobre se encontram e ambos fez o Senhor Deus. Então se você é um trabalhador, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha de servente pedreiro, se você trabalha limpando casa, você não tem que se envergonhar. Por que você não tem que se envergonhar? Porque você também é amado de Deus. Eu digo uma coisa, eu estava pensando sobre isso, e uma pessoa falou assim, olha, ô Roberto, você não crê na teologia da prosperidade, então você crê na teologia da pobreza, você prega a pobreza? E eu falei assim, olha, eu quero ser igual aquele homem, aquele rei da Bíblia, acho que é o rei Lemuel, lá no final de Provérbios, que ele fala assim, Senhor, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, porque
Se nós ficarmos ricos, talvez eu, se eu fosse rico, eu poderia me afastar de Deus e me achar autossuficiente. E se eu fosse tão pobre, eu também poderia blasfemar de Deus e maldizer a palavra dele. Então, eu quero ser um homem que está lá no meio. Eu não quero nem ser rico e eu não quero ser pobre. E eu não preciso participar de campanha para falar que eu tenho que para mim poder ser empresário. Eu não quero ser empresário, não quero ser empresário. E eu sei que você que está me ouvindo aqui pode ser um bom empresário e você pode usar tudo que você tem para propagar o reino de Deus, mas eu não tenho esse desejo de ser empresário. Eu creio que Deus me chamou para ser um trabalhador e para ser um sacerdote, um homem que fala da palavra de Deus. Eu não tenho medo de pregar, eu não tenho medo de falar a verdade, eu não almejo a pregar nos Gideões da última hora, eu não almejo pregar nas grandes igrejas, nos grandes púlpitos. Se Deus, por sua misericórdia, quiser me levar em um lugar desses, que Ele me leve, mas nunca na minha vida eu faria o que muitas pessoas fazem para alcançar os púlpitos. Eu jamais abajularia nenhum pastor. E eu digo uma coisa, eu tenho muitos amigos pastores, e todos os pastores que eu tenho amizade, que me conhecem, que são centenas e centenas e centenas, eles me respeitam por uma coisa, porque eu sou um homem sincero. Eu sei que eu não sou tão santo, eu sei que eu não sou tão justo, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então Jesus ele fala assim, ó, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas vocês são ricos. Por que vocês são ricos? Porque o reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus e a sua justiça é a melhor coisa que tem que não tem outra riqueza melhor que isso. Porque talvez você pode pensar que a riqueza pode estar em ter muitos bens, mas não existe nada melhor do que você ser rico de conhecimento, rico de sabedoria, rico de revelação, rico da graça de Deus e rico de todos os bons propósitos de Deus para a nossa vida. Aí ele fala assim, conheço a blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Olha só, até parece que até hoje, não é verdade? Parece que foi escrito esse texto para 2016. As pessoas que se diziam judeus e não são. Quantas pessoas hoje que vivem do turismo de Israel, ganham dinheiro, fazem excursões, ganham dinheiro, escraviza, não é verdade? Eu vou ter que cortar esse assunto, mas, meu querido, se eu for para Jerusalém, você vai ver, eu jamais iria em uma excursão de um povo evangélico, eu jamais iria. O dia que eu for para Israel, eu vou pegar um avião e vou lá sozinho. Eu vou mesmo, pessoalmente, lá nos lugares lá. Eu vou lá na cidade antiga de Jerusalém, eu quero ir no túmulo de Jesus, eu quero no Getsemane, mas eu quero ir sozinho. Porque eu não quero participar desse comércio. Eu não quero participar dessa indústria podre que é as pessoas valorizando as coisas do judaísmo. Paulo caçou briga com milhares de milhares por causa de coisas muito menores do que isso. Se você ler Colossenses, onde Paulo fala das 7 festas, fala do sábado, fala das luas novas, na verdade. Então, as pessoas hoje estão fazendo excursão para Israel para tentar reimplantar festas judaicas no nosso meio. Eu, por exemplo, olha só, eu conheci um pastor no ano de 2003, eu nunca esqueço, né? Eu estava com meu amigo, que é testemunha, que faleceu, que vive, que memória, que era o pastor Franco, e ele sentou com nós dois em sua sala, um pregador do Brasil, e não vou falar o nome dele, que não convém, mas foi até engraçado. Ele falou assim, olha, pastor, reverendo, ele se dirigiu ao meu pastor, que eu fui levar ele para pregar. Ele falou assim, a minha igreja, ela não tem assim, não segue um estatuto doutrinário. Tudo que nós fazemos está baseado nas 7 festas de Israel. As 7 festas de Israel ditam o calendário da nossa igreja.
Pessoas usando aquele negócio na cabeça que eu nem sei, que é par, sei lá, eu nem sei o nome disso. Pessoas usando talit, meu querido. Ah, porque se eu fizer isso, Deus vai me ouvir mais rápido. Não, meu querido. Jesus, o judeu, deu a vida por você. E é por causa do nome dele que você tem acesso à salvação. É esse nome que faz você ter autoridade no mundo espiritual para entrar e orar no nome de Jesus. Então você usar chapéu na sua cabeça, você usar talite, você orar no muro das lamentações é você tentar voltar ao passado, é você tentar voltar ao antigo pacto e antiga aliança. É uma coisa tão ridícula, não é verdade? A pessoa que quer voltar ao passado, porque o escritor de Hebreus mesmo fala assim que no Novo Testamento, que o Novo Testamento da aliança é um pacto muito melhor do que o primeiro. E as pessoas falam hoje, porque as igrejas precisam pregar mais a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. Eu falo uma coisa assim, a mensagem da cruz, ela está sendo pregada há 2000 anos. Eu falo para você, eu fui no teatro da Igreja Católica quando eu tinha 8 anos e foi uma das peças que mais me impactou, a Paixão de Cristo. Eu fiquei assim, eu não era nem crente, eu não tinha entendimento do Evangelho, mas foi algo que, assim, tremendo, aquela peça da Paixão de Cristo. E você talvez assistiu já também, no ano de 2003, 2004, o filme da Paixão de Cristo. Talvez você chorou. Mas eu digo uma coisa para você, não adianta nada você chorar na Paixão de Cristo, mas você não entender a mensagem da cruz. Foi por isso que o grande apóstolo Paulo, mesmo ele sendo conhecedor perito do Antigo Testamento e das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus fala assim, que ele foi lá no deserto de Damasco, para ele poder, onde ele passou, parece que 17 anos, se eu não me engano, posso estar errado, até que ele recebesse a revelação do Evangelho. E a revelação do Evangelho é essa, meu querido. É a espada afiada de 2 gumes, é a cruz de Cristo, que veio para reconciliar tanto os homens diante de Deus, como os homens também com os homens. Então não tem como você viver em paz com Deus se você também não vive em paz com o teu próximo. Aí fala assim, Jesus falou assim, que é Jesus falando mesmo nesse texto. Se você tem a Bíblia pentecostal, que eu tenho, né? Não estou dizendo que é boa, tem muita coisa idiota lá, mas fica em vermelho as palavras de Jesus, e eu gosto. Não sei se é pentecostal ou é Thompson, posso estar enganado, né? As palavras de Jesus estão vermelho. E eu gosto disso, por quê? Porque é Jesus mesmo que está falando. E ele fala assim, estes são aqueles da sinagoga de Satanás. Estes são aqueles da sinagoga de Satanás, aqueles religiosos que querem resgatar judaísmo, ir a Israel e trazer essa porcaria de religião velha no novo pacto. Eu não estou querendo dizer de Israel, porque Israel é um povo amado por Deus. Jerusalém é um povo abençoado, e a sua própria palavra diz que muito bem-aventurado e vai ter paz aquele que ora por Jerusalém. Eu estou falando daqueles homens e daquelas mulheres que querem reimplantar o judaísmo dentro da graça de Deus, dentro da igreja de Deus. Isso já é velho, é coisa que já acontecia desde o tempo dos apóstolos. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Olha só, o evangelho não é água com açúcar, como alguns pregadores pregam. Eu tenho visto alguns pregadores pregando, eu estava vendo um pregador pregar a semana passada em um culto, e eu falei assim, meu Deus, parece nem que é um pastor, parece até que é um psicólogo falando. Meu querido, eu não quero ser famoso, eu quero comunicar o evangelho de Jesus com a autoridade do Espírito Santo. Eu quero que você entenda na íntegra e na mais alta profundidade o que significa o Evangelho de Jesus. Diz assim, saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Por quê? Porque se você for um homem de Deus e uma mulher de Deus que vai observar a palavra de Deus, que vai encarar a palavra de Deus como que ela é, nem sempre as pessoas te chamarão.
Muita gente não vai gostar disso. Muita gente vai criticar você. Quantas vezes que eu passei, não é verdade, né? Apertos, até mesmo dentro da minha família espiritual, porque as pessoas não me aceitavam. Uma vez, eu lembro que eu fui falar com os irmãos que eles estavam fazendo uma propagação de uma pirâmide financeira dentro da nossa igreja, assim, e eles ficaram bravos. E eu falei assim, irmão, não fica bravo, é uma pirâmide. Passou o tempo e todo mundo descobriu e veio à tona que era uma pirâmide. Mas, meu querido, se ninguém tem coragem de abrir a boca, por quê? Porque as pessoas amam, como Jesus falou, como os fariseus amam os assentos das os primeiros assentos da sinagoga. As pessoas amam aparecer, as pessoas amam o púlpito, as pessoas amam mais a multidão do que a palavra de Deus. É por isso que um pregador fala assim, tem um pregador conhecido meu que ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu não quero ser um homem de multidão, eu não quero ser um homem do povo, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser como aquele profeta da Bíblia, que entrega uma palavra de Deus àquele povo, entrega aquela viúva, entrega e corre para o deserto e todo mundo fica atrás. Olha só, os profetas de Deus, eles iam entregar a palavra de Deus a viúvas e olha só, iam para pedir a última coisa que as viúvas tinham. Caso de Elias, de Eliseu. Fala a verdade, isso na verdade hoje seria uma verdadeira heresia, não é verdade? Talvez você, se você fosse um pregador e comesse a última coisinha da viúva, você seria processado e altamente criticado da sociedade. Mas Deus estava fazendo aquilo para provar que toda a provisão e toda a prosperidade está nele, que é ele que exalta e é ele que abate. Saiba que o diabo lançará vocês na prisão e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sobre esses 10 dias, eu estava pesquisando, pode ter dois significados. 10 dias pode ter o significado de ser uma prova completa. Entendeu? Uma prova que você é aprovado de todas as maneiras, como foi Jó, que foi provado em todas as áreas, financeira, espiritual, física, etc. Tal. Um pregador amigo meu mentor espiritual, eu estava conversando com ele agora, o reverendo Moabel, que talvez você veja ele gravando comigo sempre, ele falou assim, olha Roberto, esses 10 dias, eles achavam que eram 10 dias, mas esses 10 dias foram 10 imperadores que governaram sobre aquele povo, sobre aquela geração de cristão durante 230 anos, e um após um morria, mas a perseguição apertava. Então a Bíblia fala assim que eles eram o quê? Que eles eram homens que foram martirizados por causa do Evangelho, que eles deram a vida por causa do Evangelho. Meu querido, se esses irmãos, se os santos apóstolos de verdade deram a vida pelo Evangelho e morreram crucificados, queimados, esquartejados, etc. tal, para que esse verdadeiro Evangelho de Jesus viesse até nós, quem é você, meu querido, para tentar resgatar judaísmo e trazer na sua igreja? Por favor, pega aquele chofar que está parado lá no canto da sua igreja, dá um fim nele lá. Não tem nada contra. Eu, na verdade, acho o som desse instrumento horrível. Tem gente que fica tocando esse negócio na igreja. Nós não precisamos disso. Porque isso quer dizer que a trombeta de colega de ser trouxa, irmão. Não existe mais nada mais simples do que o Evangelho de Jesus. Não existe mais nada mais simples do que você acreditar que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Não existe uma mensagem maior e mais sublime do que esta. Mas a igreja brasileira está sempre buscando importar visões. A igreja brasileira está sempre buscando modismo. E eu falo para você, a igreja brasileira copia todo o lixo teológico também da igreja americana. Que eu moro nesse país 15 anos, eu morei no Brasil 19 anos e eu sei o que significa os dois. Quando eu morava no Brasil, eu tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, porque eu achava assim, eu quero ser igual daqueles pregadores americanos. Aí quando eu fui encontrar para cá, eu cheguei aqui, as igrejas eram muito bonitas, tudo bonitinho, só que não tinha o óleo, como diz alguns. Faltava aquela sinceridade, faltava aquelas irmãs de coque que oravam no ciclo de oração. Eu senti falta muito
dos pastores amigos meus, dos obreiros, dos diáconos, daqueles homens que andavam a pé 8, 10 quilômetros para poder falar de Jesus. Eu sinto falta até hoje disso, meu querido. Estou aqui nesse país desde 1999 já, nunca voltei para o Brasil. E pelo que eu vejo na internet, pelo que eu vejo que as pessoas espalham, parece que piorou um pouco do que já era antes, não é verdade? Então para dessa coisa de resgatar judaísmo. Não faça você parte da sinagoga de Satanás. Seja como esses cristãos de Esmirna, que Jesus elogiou. Jesus elogiou eles, por quê? Porque eles tiveram autoridade, eles tiveram poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho com ousadia. É isso que precisa ver no nosso meio. Ser fiel até quando? Até a morte. Não é durante um tempo, mas é durante todo o ciclo. E eu lhe darei a coroa da vida. É como aquele atleta, na verdade. Não adianta você correr bem e chegar na reta final parar. Quantas vezes você vê corridas de Fórmula 1 que o corredor está indo bem e lá no final ele carro pifa, não adiantou nada. Tem que ser até o fim. E terminando, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Revelação espiritual, desculpa. E o vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Porque pior do que morrer de ordem natural, ou você morrer por causa da sua fé em Jesus, é você morrer sem ter a vida de Jesus na sua vida. Então a palavra de Deus fala assim: ser fiel até a morte, até o fim, e eu lhe darei a coroa da vida. E quem vencer, aí está o prêmio para essa igreja de Esmirna, e aqui está esse prêmio trazendo um paralelo com a nossa realidade. Essas pessoas não iriam sofrer o dano da segunda morte. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ser um pregador famoso, eu quero ser um pregador efetivo. Que você guarde essas palavras da igreja de Esmirna e você continue esse estudo comigo. Daqui a pouco vamos estar continuando mais estudos. Você pode colocar no YouTube PR Roberto de Souza, Palavra da Fé, e vai aparecer os estudos lá e você pode me acompanhar, tá bom? Um grande abração, fica com Deus, você que me ama, você que ora por mim e você que participa das nossas orações, dos nossos devocionais que fazemos de segunda a sexta ao meio-dia. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Que você tenha uma vida abençoada e que Jesus seja o Senhor em tudo. Quer vivemos, quer morramos, façamos tudo isso para o nosso Senhor.